Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao seminário de inauguração do Centro de Estudos Sociedade, Ciência e Tecnologia do Instituto Norberto Bobbio. É uma grande satisfação ter vocês aqui conosco nesta manhã de sexta-feira, nesse evento que durará também não só o dia de hoje, mas também o dia de amanhã, sábado, 29 de maio. Nós iniciamos hoje o seminário e, antes de mais nada, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Celso Aze, presidente do Instituto Norberto Bobbio, que fará algumas breves colocações institucionais, logo após nós damos seguimento ao Instituto. Por favor, Dr. Celso. Bom dia a todos, sou Celso Aze, advogado, formado pela USP em 1973, portanto já com uma longa carreira, mas sempre como advogado. Não tive a honra e não tive o privilégio de ser professor. Gostaria de saudar o professor Leopoldo Weisbord, de Sociologia da USP, colega da USP, e a professora Fernanda Bruno, professora de Comunicação e Cultura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também as nossas cordiais saudações em nome do Instituto Norberto Bobbio. O Instituto ele foi criado pelo nosso grande fundador, Raimundo Malhano Filho, que em 2005 deu início através do Centro de Estudos Norberto Bobbio, uma entidade ainda naquela oportunidade sem personalidade jurídica. Depois, em 2009, fui convidado para fazer a estrutura jurídica. É uma entidade sem fins lucrativos, que atua basicamente nos estudos do filósofo Norberto Bobbio. E, decorridos esses anos todos, tivemos uma atividade muito intensa, inclusive com a vinda de professores italianos, para poder dar aulas sobre Bobbio, na USP, na Católica, enfim, temos tido uma atividade muito importante. Quem tem nos acompanhado nesses últimos 10 anos é o coordenador científico do Instituto, que é o César Barreira, jovem doutor pela URJ, o nosso patrono é o professor Celso Laffer, nosso grande colaborador também, professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, tem nos dado um apoio muito forte. A nossa diretoria tem a mim como presidente, vice-presidente o professor Ariosvaldo Matos Filho, que foi diretor da GV Law durante mais de 10 anos e hoje é nosso grande colaborador. E o diretor-secretário é o Guido Urizio, que é um CEO de um grande grupo italiano, agora já está aposentado, está colaborando conosco também. Nossa atividade é muito ligada com professores italianos também. Mas vou rapidamente, voltando à figura de Raimundo Malhano Filho, ele nos conduziu sempre, mas me solicitou que ficasse na presidência exatamente para poder desenvolver os estudos de Bobbio no Brasil, e por volta de setembro, outubro, nos chamou, nós tínhamos conversas telefônicas frequentes, praticamente diárias, e nos pediu, então, que pudéssemos dar início a uma ideia dele, que é justamente esse Centro de Estudos, Sociedade, Ciência e Tecnologia, que nós estamos hoje inaugurando com muita honra. O César me solicitou, então, que eu pudesse fazer esta abertura, saudando os ilustres professores que nos proporcionarão, no dia de hoje, dia de amanhã, um trabalho muito importante nessa nova atividade do Centro de Estudos. De maneira que eu fico muito honrado de poder estar fazendo esta abertura e já passo de imediato a palavra para o professor e doutor César Barreira, para que possa, então, dar início efetivo nos trabalhos de hoje. Muito obrigado, em nome do Instituto Norberto Bobbio, professor Leopoldo e professora Fernanda. E um bom trabalho para vocês. Obrigado. Perfeito, muito obrigado, doutor Celso, pelas palavras. Eu, na condição de coordenador, gostaria também de tecer umas brevíssimas reflexões e algumas informações gerais para todos vocês que nos assistem.
Como o Dr. Celso mencionou, este é o seminário de inauguração do novo Centro de Estudos, cuja origem, né, passa por algumas discussões do ano passado e que tem um propósito muito específico, qual seja discutir não só os impactos das tecnologias na sociedade, na política, no direito, mas, de certo modo, discutir como o chamado estreitamento das expectativas de emancipação, de um mundo melhor, ao mesmo tempo em que elas se manifestam, elas coexistem também com um certo apelo às tecnologias como sendo capazes, né, de resolverem problemas políticos, sociais, econômicos e por aí vai. Então, a nossa ideia é desenvolver essas problematizações no INB. O INB, então, tem 2 centros de estudos, o Centro de Estudos Norberto Bobbio, dedicado à divulgação e expansão do pensamento do Norberto Bobbio via cursos, seminários e publicação de livros, e esse novo Centro de Estudos que inauguramos agora. Ambos compõem o INB Digital, a plataforma a partir da qual vocês que estão nos assistindo estão usando neste exato momento. Então, você que já acessou o nosso site, aproveite, também siga as nossas redes sociais para acompanhar as novidades do Instituto. O INB Digital tem algumas atividades para oferecer. Agora, em junho, nós teremos pelo menos 3 atividades já confirmadas, um curso sobre verdade política no mundo contemporâneo, com 2 professoras, Renata Nagamini, que é professora da UFBA e pesquisadora do SEBRAP, e a professora também Ludmila Franca Lipk, que é doutoranda na Universidade Livre de Berlim, na FRAI. Nós também teremos um grupo de estudos guiado sobre o banquete de Platão, com Pedro Dotto, também um parceiro do Instituto Norberto Bobbio, e hoje na New School, em Nova York. E, além disso, um grupo de estudos sobre a filosofia do direito de Hegel, com o Tomás Pimenta, também parceiro do Instituto, também da New School em Nova York. Todas essas informações, esses detalhes adicionais sobre os cursos, os seminários, os grupos de estudos, vocês encontram no nosso site, nas nossas redes. Em virtude do seminário de inauguração do Centro de Estudos Sociedade, Ciência e Tecnologia, a equipe do INB também estará a postos para contar as novidades. Nós teremos uma política de desconto desses cursos durante o dia de hoje, o dia de amanhã, então também fiquem atentos a essas informações. Hoje, nós iniciamos com essa mesa sobre sociedade digital, com os já mencionados referidos professores Leopoldo Weisspor e Fernanda Bruno. Logo após, nós teremos uma mesa sobre impactos das novas tecnologias no direito, seguido de uma mesa sobre tecnociência e autoritarismo. Amanhã, sábado, nós damos início aos trabalhos com uma mesa sobre fake news e eleições, seguida de uma mesa para discutir capitalismo de plataforma e, ao final, fechando este primeiro seminário de inauguração do Centro de Estudos Sociedade, Ciência e Tecnologia, uma mesa sobre retrocessos sociais e avanço da indústria cultural. De tal modo que nós temos uma programação e professores convidados de várias áreas que compõem um campo bastante vasto aí dos estudos que atravessam essa temática. Gostaria também de apenas avisar aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo via plataforma do INB Digital, que qualquer dúvida que vocês tenham, eventuais problemas técnicos, a equipe do INB está a postos para ajudar a solucionar esses problemas pelo chat. E lembrando que vocês podem interagir com os professores via chat. Então, encaminhem depois dúvidas, perguntas, para que a gente possa passar para os professores. E lembrando que na plataforma do INB, todas as anotações que vocês fazem referentes a essa aula, né, tem um espaço ali para isso. Essas anotações ficam salvas exatamente dentro dessa sala. Tá? Então, qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, entre em contato conosco. Sem mais informações institucionais, eu gostaria de passar a palavra aos professores, uma vez mais agradecer pela presença. Para nós é motivo de muita satisfação tê-los aqui conosco na manhã desta sexta-feira. Nós iniciaremos a mesa Sociedade Digital com o professor Leopoldo Weisspor, professor de Sociologia da FIFELESH USP, logo após a professora Fernanda Bruno, professora de Comunicação e Cultura na UFRJ. Eu fico na condição de mediador desta mesa, então seria aquela pessoa que após 20 minutos enviaria uma mensagem, olha, faltam 10 minutos, quando faltarem 5 minutos também avisaria uma vez mais, mas qualquer coisa, naturalmente, é só contar comigo. Um bom seminário para todos e todas. Professor Leopoldo, por favor, o microfone é seu. Muito obrigado. Eu quero começar fazendo um agradecimento ao convite a participar aqui, agradecer ao César e ao Celso a apresentação, e quero, na verdade, também parabenizar o Instituto pelo evento
e pelos todos esses outros eventos que ele promove, eu já fiquei com vontade de participar de todos, embora acho que não vá conseguir participar de quase nenhum. Mas, de fato, o Instituto está com uma programação muito sedutora, muito interessante. Eu faço votos aí de que isso progrida e continue ao longo do tempo. E quero dizer que eu vou procurar, sim, dentro do possível, também estar presente, participando e aprendendo. Também quero mandar um abraço especial para a Fernanda, que é minha colega hoje de trabalho, né? E para o pessoal que está cuidando aí da parte técnica e, evidentemente, também dar as boas-vindas a todo o público que está aí pelo mundo afora nos vendo. Bom, eu quero iniciar com um relato. Em 1919, eu fui à Faculdade de Direito da USP, ouvi uma palestra de uma renomada pesquisadora do mundo digital, que abordou, naquela ocasião, problemas e desafios da democracia no mundo contemporâneo, sobretudo em função da digitalização da vida e dos modos como isso afeta os processos políticos, as instituições políticas, a ação dos agentes políticos e assim por diante. E uma das noções ou conceitos centrais na análise daquela pesquisadora naquela ocasião foi a esfera pública, né? E aqui inicia sobretudo aquilo que me interessa. Porque essa noção, esfera pública, foi utilizada num registro que eu denominaria como um senso comum acadêmico, né? Ou seja, um modelo e a ideia de uma esfera pública em meio ao mundo digital, ou no mundo digital, era um modelo e a ideia de uma esfera pública, tal como ela é muito discutida no âmbito das humanidades, quando referida a um mundo ainda não digital, né? E isso me leva a uma reflexão recorrente quando a gente fala e ouve a respeito de sociedade digital, vida digital, era digital, ou termos e expressões que são utilizadas num sentido próximo ou equivalente a esse. Ou seja, saber em que medida a ruptura que está assinalada ou que pretende estar assinalada nessas expressões, em que o digital pretende qualificar uma condição nova e diferenciada, em que medida isso permite que se continue a utilizar o que se utilizava anteriormente a essa condição nova e diferenciada. Ou seja, a esfera pública pensada nos termos pré-digitais permite que se pense em esfera pública digital, em esfera pública no mundo digital, na vida digital, na era digital. Em que medida, ou seja, em que exata medida essa transformação epocal, que essas denominações com adjetivação digital ou outras que são equivalentes a elas, né? Isso é compatível com o fenômeno supostamente novo que se pretende nomear e que se pretende compreender? Eu creio que esse tipo de questionamento põe em questão a condição de novidade e de diferença que se atribui ao objeto, o mundo, a vida, o tempo e até mesmo o humano, né? E, em mesma medida, coloca em questão o conjunto das categorias, noções, conceitos que costumeiramente nós utilizamos para descrever e para tentar compreender o mundo, a vida, o tempo, o humano e assim por diante. Isso, evidentemente, não é uma questão nova, né? Colin Wood teve palavras muito precisas e que se tornaram célebres para formular isso, quando ele disse que o que estava em disputa não é a espécie de similitude que está em jogo que o que estava em jogo é a espécie de similitude que está em jogo e a espécie de diferença que está em jogo, né? O mundo digital, então, seria tão similar ao mundo pré-digital a ponto de que a gente pode continuar utilizando as mesmas categorias para explicar os mesmos fenômenos em um e em outro, o que sugere que a diferença entre ambos talvez não seja tão significativa a ponto de requerer esse qualificativo digital, né? Ou será que é o contrário, né? Será que a diferença instaurada pelo digital é de tal monta que seria preciso, em paralelo a essa qualificação, requalificar também as categorias que são necessárias para que a gente possa pensar, né? Simplesmente requalificar categorias usuais, digamos, atualizá-las para a sua versão digital, que é o exemplo esfera pública digital ou esfera pública na sociedade digital, ou buscar constituir novas categorias que sejam já desde a raiz formuladas,
tendo em vista a novidade e a diferença do fenômeno que se pretende descrever e compreender, né? E para que a gente não tenha confusão, novas categorias não significam necessariamente novos termos e nova terminologia, mas a repetição terminológica cria ambiguidade e cria imprecisão. Já uma inovação terminológica estaria mais em sintonia com uma inovação societal, ou seja, para algo novo e diferente, uma nomeação nova e diferente, né? Voltando, então, digamos, uma sociologia do mundo digital, ela vai se confrontar com as mesmas exigências e desafios que a sociologia do mundo ainda não digital. Ela precisa oferecer descrições, análises e conceitos do mundo no qual nós vivemos. E, para isso, ela depende, evidentemente, de um enquadramento teórico que lhe permita observar o mundo e, então, falar desse mundo, né? No entanto, uma sociologia desse mundo digital tem, como a sua própria ideia, de certa maneira, pressupõe, exigências próprias, específicas, e vai repousar de uma maneira mais ou menos explícita, conforme ela for formulada, na percepção ou num pressuposto ou na tese de que essa sociedade que ela pretende observar, descrever e analisar é uma sociedade na qual o digital ocupa uma posição chave e decisiva, a ponto de oferecer o qualificativo, ou seja, a sociedade digital. Não é uma sociedade ponto, não é uma sociedade qualquer, mas é precisamente sociedade digital. Mas ainda, embora aqui as ênfases também possam variar, trata-se de uma sociedade digital ou de uma era digital ou de uma digitalização da vida, etc. E é precisamente essa transformação epocal, na qual o que antes não era digital, hoje é, que exige que uma sociologia que pretenda descrever esse mundo novo e diferente exige dela a definição, a aplicação e refinamento constante dos seus instrumentos de observação e análise e, consequentemente, também dos seus conceitos. Se a gente lembrar mais uma vez o que o Collingwood nos dizia, né, a gente precisa saber melhor possível o que há de similar e o que há de diferente. Se a gente qualifica o que há de diferente com o que qualificamos o que há de similar, a gente perde a capacidade de assinalar a diferença que faz diferença. E é esse precisamente o ponto, né? Então, se a gente perguntar qual é a diferença que faz a diferença, né? Mas eu não vou dar uma resposta, porque essa pergunta é difícil demais para mim, pelo menos para mim, né? E eu acho que eu tenho dificuldade em respondê-la de uma maneira consequente. Então, eu vou voltar, como eu comecei, para um relato pessoal, mas agora mais referido até às minhas preocupações. Sempre me causou muito incômodo a utilização do termo interação para as formas de contato via internet. Interação é um conceito importante da sociologia, né? Desenvolvido em mais de uma vertente teórica ou analítica e com diferenças de ênfase, de sentido e de uso no interior da sociologia. Mas, apesar disso, interação refere-se primordialmente a um regime de presença, em que os agentes em interação encontram-se presentes face a face. Desde o momento em que esse conceito assentou raízes no pensamento sociológico, ele se deparou com um fenômeno que, à época, era um fenômeno novo e que colocava em xeque e que funcionou justamente como uma espécie de exceção que confirmava a regra. Foi a carta. No século XIX europeu, ocorreu um letramento comparativamente grande da população e assim como o desenvolvimento do sistema postal. E, em função disso, a carta passou a circular de maneira intensa e a possibilitar uma forma que até então era inédita de comunicação em regime de ausência. Evidentemente, cartas e coisas similares à carta existem desde a antiguidade, desde a invenção da escrita, mas o letramento foi sempre muito restrito. Só no século XIX europeu é que a gente tem, pela primeira vez, um letramento relativamente de massa, e somente no século XIX europeu a gente tem um serviço postal desenvolvido o suficiente para dar vazão a essa produção quase que industrial de cartas. A carta permitiu, então, que algo que antes só era possível através da interação presencial, agora ocorresse num regime de não presença, de ausência. Então, seria a carta uma forma de interação ou a interação via carta seria uma outra coisa? Para formular nos termos que utilizei anteriormente, eu diria assim,
A carta é uma novidade, mas é também diferente, ou é uma novidade que é o mesmo, né? Desde então, inúmeros outros sistemas técnicos e sistemas sociotécnicos possibilitaram a expansão desses modos de comunicação em regime de ausência, do telégrafo e do telefone, passando pelo computador, aos aplicativos de celular e assim por diante, né? É de interação que nós estamos falando ou é de uma outra coisa que, por falta de termo melhor, a gente continua a denominar interação? Se a gente continua a dizer que nós interagimos através dessa videoconferência, a gente assume que não há uma grande diferença, mas uma continuidade entre a interação em uma conferência presencial e uma conferência virtual. Pode ser que isso seja verdade, né? E que, portanto, a interação continue a ser um bom termo para descrever o que está ocorrendo. Mas também pode ser que não seja assim. Pode ser que a diferença entre uma conferência presencial e uma conferência virtual, ou de uma conversa presencial e uma conversa virtual, seja de tal ordem que a utilização desse mesmo termo, interação, não seja uma boa ou não seja a melhor escolha analítica e descritiva. Não seria boa porque nos levaria a crer que ocorre mais ou menos a mesma coisa por outros meios, ou de outra forma, ou por outros caminhos. Ou será que ocorre uma outra coisa por outros caminhos, né? Notem bem que eu não tenho nenhum problema em continuar designando o que estamos vivenciando aqui nesse momento, nesse instante, como uma interação. Mas eu me pergunto se o termo designaria do melhor modo aquilo que está ocorrendo. E nem é preciso dizer que, quanto mais adequada a denominação, potencialmente maior o rendimento analítico, maior e melhor a compreensão do fenômeno, né? Então, nesse momento, alguns de vocês aparecem para mim como imagens, né? Vocês podem ser, em alguma medida, as imagens que vocês são para mim agora, né? Mas, desse modo como vocês aparecem para mim, vocês são apenas uma amostra bem limitada do que eu imagino que vocês sejam, né? Além disso, vocês aparecem condicionados a várias limitações técnicas da aparelhagem envolvida, as webcâmeras, os microfones, os processadores, as conexões, softwares, hardwares, etc., né? Não é esse o meu ponto, mas ele precisa ser mencionado, né? Por outro lado, se a gente tivesse em regime presencial, as coisas seriam talvez diferentes, né? Essas instâncias intermediadoras, elas não desempenhariam papel algum, mas a presença física corporal imprimiria um outro aspecto à interação, ausente da interação em regime virtual e não presencial. Muitos estudos no campo das ciências sociais exploraram essas dimensões copartícipes do regime de interação presencial, o sequenciamento das falas e das escutas, os gestos, olhares, movimentos, os ambientes, os arranjos institucionais, as materialidades e assim por diante, né? Em suma, como corpo e corporeidade, assim como o ambiente, afetam os processos de interação, ou formulando em outros termos, a questão da presença, né? A experiência da pandemia mostrou para nós, se revelaram muito ricas também para a gente pensar alguns pontos desses que eu levantei anteriormente, né? Um aspecto que se tornou mais evidente por conta das formas de isolamento promovidas e exigidas pela pandemia é justamente a diferença das interações presenciais e virtuais, né? Mesmo que seja difícil conceptualizar em que exatamente consiste essa diferença. Eu havia dito anteriormente, né, que se a gente continua a dizer que interagimos através dessa videoconferência, a gente assume que não há muita diferença, mas uma continuidade entre a interação em uma conferência presencial e uma conferência virtual. Mas a pandemia evidenciou que há sim diferença, né? As pessoas se ressentem de uma coisa que elas não sabem muitas vezes dizer o que é, né? Um je ne sais quoi, como diziam os franceses, né? As pessoas se sentem mais cansadas, as pessoas dizem não é a mesma coisa, as pessoas dizem não aguento mais participar de videoconferência e assim por diante, né? As pessoas dizem um monte de coisas, né? Como a gente sabe. Eu diria para vocês que o regime de presença coloca em evidência dimensões do humano e precisamente do interhumano que são nubladas ou são prejudicadas ou são mutiladas ou são eliminadas pelo regime de não presença. Eu não posso avançar nessa discussão e nessa direção porque eu quero avançar em outras, né? Mas eu estou somente procurando dar um exemplo de como, em que medida falamos de interação em um mundo presencial e em um mundo virtual, né?
E, evidentemente, a gente vive em ambos esses mundos, né? A gente trafega de um para o outro continuadamente, por vezes sem perceber, inclusive, às vezes, adotando procedimentos de um em outro e o contrário, né? E essa também é uma outra questão que também é relevante, né? Onde estão essas fronteiras, esses limites, né, entre um e outro? Quão fixas elas são, quão voláteis elas são, como é que a gente pode identificá-las e se é relevante que nós as identifiquemos, né? São outras questões também. Mas eu quero dizer para vocês que eu não pretendo, repetindo, né? Não pretendo apresentar respostas e, na verdade, eu tenho mais perguntas, né? E eu vou deixar as respostas para serem dadas ao longo do seminário pelos colegas que me sucederão, né? Então, eu quero concluir essa pequena problematização com relação à interação, citando um bom trabalho de um sociólogo chamado Dirk Van Leem, que fala sobre interação, e ele diz o seguinte, eu cito ele, os desenvolvimentos tecnológicos recentes desafiam um princípio fundamental da interação social, que é a copresença física dos participantes em situações sociais. Novas tecnologias computacionais parecem provir esses participantes com recursos suficientes para organizar suas ações e atividades como se fossem situações de copresença. Um amplo conjunto de pesquisas emergiu em disciplinas aparentadas da sociologia, tal como o trabalho cooperativo suportado por computador, para explorar essa interação entre locações variadas. Eles iluminam as dificuldades dos designers que tentam criar situações de presença virtual e de participantes que tentam organizar suas ações com outros que estão, entre aspas, ao alcance, mas não corporalmente presentes em uma situação social. A exploração de trabalho em locações variadas ajudou a revigorar o interesse dos sociólogos em realizar pesquisas sobre a organização social da interação. Entretanto, ela também trouxe ao centro da discussão a tensão entre concepções de interação utilizadas nas ciências de informação e computação e aquelas desenvolvidas na sociologia, a primeira baseada na separação de emissor e receptor, e a última, ou seja, na sociologia, mantendo as características sociais particulares da interação. E os anos vindouros vão mostrar se a sociologia vai ser capaz de desenvolver teorias e métodos a fim de abarcar essas novas formas de interação que emergem à luz da revolução tecnológica corrente. Fim da citação. Então, fica assim formulada uma questão. E eu quero retomar um outro ponto que eu já mencionei, ou seja, qual seria a propriedade da gente falar em sociedade digital, vida digital e termos similares, né? Expressões similares. Eu acho que há pouca dúvida de que as nossas formas de vida cotidiana estão permeadas por tecnologias digitais. E os livros a respeito adotam muito recorrentemente o relato descritivo do cotidiano de uma pessoa X qualquer, não é? Que do acordar, do momento em que acorda até o momento que vai dormir, se vê o tempo todo envolta por esses mecanismos, né? Ela já acorda com o despertador e dorme com o aplicativo de controle do sono, né? E tudo que acontece entre uma coisa e outra essa pessoa é acompanhada ou medida ou mediada por tecnologias digitais. Essa é uma narrativa muito comum, ela não desperta surpresa mais em ninguém, embora ao mesmo tempo a gente saiba que ela diz respeito a uma certa parcela da população do globo terrestre, né? E aí a gente tem o problema da divisória digital ou da divisão digital, que é um problema enorme, reconhecido, mas também não vou falar dele agora. Eu falo com vocês agora através de uma plataforma digital. Eu escrevi o esquema dessa fala em um computador, consultando plataformas e textos digitais e também recordando discussões não presenciais em um grupo de estudo sobre esse assunto do qual eu participo. Mas eu não vou repetir essa narrativa recorrente acerca do cotidiano que é medido, mediado e acompanhado pelo digital. Um manual de sociologia digital chama a nossa atenção para o fato de que as próprias ideias de cultura e de sociedade não podem mais ser completamente compreendidas sem reconhecer que esses softwares computacionais e os aparelhos de hardware não somente subjazem, mas eles constituem ativamente o self, a corporeidade, a vida social, as relações sociais e as instituições sociais. E se isso é verdade, não significa muito mais dizer que estamos de frente a uma transformação propriamente antropológica, no sentido lato do termo, ou seja, na constituição do que é humano,
naquilo que faz com que os seres humanos sejam precisamente seres humanos, né? E, evidentemente, se isso faz sentido, a gente está, de fato, de frente a uma coisa que é nova, algo novo, algo diferente, que pede análise, caracterização e compreensão e que precisa ser designado da maneira mais adequada possível. Daí a adjetivação, vida digital, sociedade digital, mundo digital, a gente poderia, inclusive, dizer homo digitalis, né, levando em consideração aquela dimensão antropológica que eu mencionei. E também é evidente que o mundo em que vivemos e nas nossas formas de vida, elas comportam temporalidades múltiplas e muito complexas, de modo que a gente sempre pode apontar domínios de espaço e de tempo mais ou menos permeados pelo digital. A gente pode indicar e perceber, identificar enclaves não digitais em um mundo digital, por exemplo, né? Mas, de todo modo, é cada vez mais difícil a gente viver subtraindo-se desse domínio do digital, no duplo sentido do termo domínio, né? E a isso se soma a convergência. O exemplo mais imediato é o telefone inteligente, para o qual uma série já praticamente infinda de inovações sociotécnicas convergem, né? Convergência designa precisamente uma característica importante do digital, que é a capacidade de transferência e manipulação de em diferentes tecnologias, né? Cuja contraface é a conectividade, né? Porque os dados digitais eles se prestam otimamente à convergência e à conectividade, e também ao armazenamento e à manipulação, o que torna a questão dos dados especialmente importante no mundo, na vida e no cotidiano digitais. E aqui também abre-se uma outra discussão sobre os grandes dados, Big Data, que eu também não vou poder abordar hoje. Os domínios do digital, então, parecem que se espraiam sem fim, né? Constituição do self, identidade, corporeidade, gênero, raça, relações de poder, instituições sociais, privacidade, redes, desigualdade, profissão e emprego, escola e estudo, medicina e saúde, economia, polícia e arte, organizações, vigilância e controle, família, cidade, direito, agricultura, pecuária, meios de comunicação, entretenimento, mobilidade, indústria, serviços, política, habitação, moradia, turismo, guerra, consumo. Vocês vejam que eu fiz uma lista enorme e a lista poderia continuar ainda muito enquanto fosse a nossa disposição de listar, né? Então, dando continuidade a essa minha fala um pouco fragmentária, né, eu gostaria de passar para uma outra dimensão, né, de toda essa discussão, no que se refere aos modos mais usuais de entender essas relações de tecnologia e sociedade, que é uma dimensão muito importante para a gente compreender o digital, né? São elas o que a gente poderia chamar de determinismo tecnológico, ou a construção social da tecnologia, ou a modelagem social da tecnologia, ou a domesticação da tecnologia, né? Eu quero falar rapidamente de cada uma dessas 4 mobilidades. Eu vou ser muito esquemático e simplificador aqui, né? E, evidentemente, outras perspectivas também podem recortar de maneira diferente isso que eu vou procurar sugerir aqui. A primeira modalidade é o determinismo tecnológico, né? Que comporta o discurso do impacto da tecnologia digital na nossa vida. São 2 dimensões separadas, a tecnologia e a dimensão societária, e uma impacta a outra. A sociologia é vista como um agente externo que age sobre a sociedade, embora o grau dessa agência e o grau de passividade ou receptividade da sociedade possa variar conforme os casos e as análises, etc. Uma segunda possibilidade é a construção da tecnologia, que é baseada no construtivismo social e é mais ou menos o oposto do determinismo tecnológico, né? As tecnologias nascem de processos sociais, emergem, né, para utilizar um termo que eles gostam, e por isso são modeladas por esses processos. Invenção e inovação são criações sociais, são influenciadas por relações de força presentes na sociedade. Isso significa também que a adoção de uma determinada tecnologia é influenciada ou reconfigurada por variados fatores sociais. É como se a sociedade impactasse a tecnologia, para pensarmos o contrário do determinismo tecnológico, né? Uma terceira modalidade que a gente poderia pensar essas relações de tecnologia e sociedade é o que se poderia denominar modelagem social da tecnologia,
e ela se situa mais ou menos no meio entre as duas perspectivas que eu mencionei anteriormente, né? Agora, a questão é indagar como circunstâncias societárias específicas permitem a emergência de tecnologias, que possibilidades específicas e que constrangimentos específicos essas tecnologias propiciam e que práticas concretas de uso a partir dessas possibilidades, desses constrangimentos, são rejeitadas e são retrabalhadas no domínio da vida cotidiana. E uma quarta e última possibilidade seriam os processos de domesticação tecnológica, quando se investiga como inovações tecnológicas são concretamente inseridas na vida das pessoas e como essas utilizam e remodelam de acordo com seus interesses, com as suas capacidades, com as suas práticas e assim por diante. Especialmente essas duas últimas modalidades, ela tem um interesse forte pelos modos criativos como as pessoas subvertem, manipulam, reformulam o digital, como as práticas sociais criam e recriam o digital, imprimindo sentidos e efeitos, tanto esperados como inesperados também, né? Um outro ponto que eu também gostaria de apenas mencionar, porque eu creio que ele vai ser desenvolvido em outra sessão, são os processos de acumulação e criação de valor no mundo digital, né? Aqui bastaria lembrar o fato de que os usuários tornam-se produtores e os produtores tornam-se consumidores. Essa também é uma discussão muito recorrente, né? Os usuários de plataformas produzem conteúdos e põem esses conteúdos a circular, esses conteúdos detêm valor, eles são ativos financeiros numa economia digital e as suas formas próprias de acumular e produzir valor, né? Os especialistas também vão falar nesse sentido em prosumption, que é uma junção de produção e consumo, né? Prosumers e producers, que são junções de consumidores e produtores, de produtores e usuários, etc. Em suma, os produtores são consumidores, os consumidores são produtores, e esse embaralhamento e essa ocultação é muito funcional para as dinâmicas de um capitalismo digital, para utilizar uma única vez esse outro substantivo portentoso que recebe esse adjetivo digital nessa manhã e que vai ser mais para frente discutido, eu imagino. E para terminar, eu quero fazer uma última observação. Porque, como vocês perceberam, eu fui apresentado como professor de sociologia, né? Todos vocês já ouviram falar de redes sociais, mas vale perguntar o que há propriamente de social nas redes sociais, né? Qual é o social da rede social, né? Afinal, as redes sociais, elas são sistemas automatizados que estabelecem e manipulam conexões, né? É isso que são as redes sociais, como o Facebook, dentre outras coisas, como o Facebook, Instagram, etc. Agora, os seres humanos estabelecem ligações uns com os outros, e isso é precisamente o que se convencionou chamar de sociedade, né? O que outros também denominam uma dimensão de socialidade, né? Mas, nas assim chamadas redes sociais, quem estabelece as ligações não são os humanos, não é um quem, mas é um o quê. São esses sistemas automatizados que são baseados em algoritmo. Talvez até a Fernanda vá avançar um pouco nessa direção. Isso significa que, na verdade, a gente encontra nesse social uma ambiguidade, que é uma ambiguidade deliberada e ela é funcional, né? O significado do social, ele engloba tanto as conexões que são humanas, como a conectividade que é automatizada. E essas grandes plataformas das redes sociais, elas procuram enfatizar o primeiro significado, ou seja, a conexão humana, e minimizar ou ocultar o segundo significado, que é a conectividade automatizada. Mas esse tornar social a internet significa, na prática também, tornar essa realidade técnica, né, uma socialidade. Essa socialidade, então, codificada pela tecnologia, vai tornar as atividades das pessoas formalizadas, manuseáveis, manipuláveis, medidas e mediadas, como eu falei, e vai permitir às plataformas, em alguma medida, estabelecer dimensão de socialidade nas rotinas das pessoas. Então, essa mistura da conexão humana e da conectividade automatizada, que é um argumento desenvolvido por um sociólogo holandês, né, ele vai ocorrer quando essas atividades sociais são traduzidas através de um algoritmo na plataforma da rede social, né? Então, as redes sociais funcionam exatamente através desses algoritmos. Então, de fato, o que temos é uma outra coisa
que, na verdade, não deveria, não conviria chamar de social, dado que o social é humano e não é a máquina. O que a gente vê aqui é, mais uma vez, uma ideia recorrente de uma máquina que seria humana, e, sendo humana, retiraria dos humanos aquilo que fazia os humanos serem precisamente humanos, né? Eu vou terminar por aqui, né? Deu meu tempo, né, César? Perfeito. Então, eu termino por aqui. Eu acho que dá para perceber como a gente tem uma agenda de trabalho e de reflexão bastante ampla e bastante complexa. Certamente ela vai avançar ao longo desses 2 dias do seminário. Eu agradeço a atenção de vocês e continuaremos aqui ouvindo agora a Fernanda. Muito obrigado. Perfeito, Leopoldo. Muitíssimo obrigado pelas suas reflexões. Certamente foram colocadas questões que atravessaram todo o seminário e, com certeza, também as considerações da professora Fernanda Bruno. Professora, muitíssimo obrigado pela presença. O microfone é todo seu. Olá. Acho que bom, vocês estão me ouvindo bem? Que deu uma falhadinha aqui para mim. Tá ótimo. Obrigada, César, pela apresentação. Quero agradecer também pelo convite, dizer que é um prazer, né, estar aqui celebrando o lançamento desse Centro, né, de Estudos sobre Sociedade, Ciência e Tecnologia do Instituto Norberto Bobbio. Agradecer ao Celso também pelas boas-vindas, saudar o Leopoldo e pela ótima apresentação. Acho que ele deu fez uma boa abertura de temas que eu vou, de alguma maneira, retomar de uma forma um pouco mais, talvez, mais focada nas nossas plataformas digitais, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, né? O tema da minha fala hoje é um tema que... Só um minutinho, deixa eu compartilhar primeiro. Vocês estão vendo bem? Ok. Então, vamos lá. Então, assim, o tema, como vocês veem aí, né, a racionalidade algorítmica e subjetividades maquínicas, pensar com Sul. Então, nesse vasto território, né, que é o tema da mesa, sobre esse território da sociedade, né, do que se chama amplamente de sociedade digital, eu vou estar explorando um ponto um pouco mais específico, embora também amplo, chamado, que eu venho chamando, né, de racionalidade algorítmica, e tentando entender de que maneira as subjetividades são interpeladas por essa racionalidade. Eu propus como subtítulo da minha intervenção uma espécie de ancoragem, né, que sinaliza o lugar de onde eu estou falando, né, e pensando essas questões, né, pensar com Sul seria uma tentativa, né, de me aliar a uma série de autoras e autores que estão situados em diversos lugares, né, geopoliticamente falando, na América Latina, mas também na África, enfim, Caribe, né, a partes do continente asiático, no sentido de pensar fenômenos que são globais, mas e que são relativamente comuns, mas a partir de fricções, de situações que são também locais, específicas e distintas, né? Então, eu vou começar apresentando para vocês o que eu estou entendendo por racionalidade algorítmica, né? Eu tenho proposto chamar de racionalidade algorítmica um modelo de racionalidade, né? Onde os algoritmos, que são processos automatizados de execução de tarefas e de resolução de problemas, ocupam um lugar central em dois domínios, no domínio da produção de conhecimento sobre uma certa realidade e no domínio da tomada de decisão ou da gestão
dessa mesma realidade, né? Então, qualquer modelo de racionalidade, na verdade, ele implica esses dois movimentos: conhecer um real qualquer, uma realidade qualquer, e gerir essa realidade a partir desse conhecimento. Então, quando eu falo de racionalidade algorítmica, eu estou pensando justamente numa racionalidade algorítmica, eu estou pensando numa racionalidade em que o conhecimento e a gestão de uma dada realidade é fortemente mediado por algoritmos, né? E hoje a gente vê essa mediação algorítmica acontecendo em diversos setores da nossa vida. A gente vê isso na gestão urbana, a gente vê isso em políticas públicas, a gente vê essa mediação. Quer dizer, a gente não vê, né, mas ela está presente na comunicação online o tempo inteiro, nas plataformas digitais, nos aplicativos, no campo do trabalho, mercado financeiro, no campo do marketing, da publicidade, do direito, enfim, né, da vigilância, da segurança, dos encontros amorosos, como, né, só pensar nos aplicativos de Tinder e coisas do gênero. E dentro, né, desse grande campo, onde que eu vou estar me concentrando, né, para falar dessa racionalidade algorítmica? A mim interessa, porque eu tenho uma formação que passa, né, que está hoje muito ancorada e situada no campo da comunicação, mas que vem também dos estudos de subjetividade. Eu também sou formada em psicologia, sou professora de psicologia, então vem me interessando pensar de que maneira essa racionalidade algorítmica vem mobilizando, né, e interpelando as nossas subjetividades e produzindo conhecimento sobre os nossos comportamentos, né? Sobre os nossos desejos, sobre as nossas emoções, sobre os nossos modos de vida, né? E aí eu estou considerando, sobretudo, o campo das grandes plataformas e dos aplicativos digitais que hoje a gente usa cotidianamente. Então, eu estou olhando para esse domínio, né? O domínio das plataformas Facebook, Google, YouTube, Twitter, Instagram, etc., né? Tentando entender como essas plataformas são lugares de produção de conhecimento sobre os nossos comportamentos, desejos, emoções, e também lugares de gestão e influência e ação sobre as nossas condutas e comportamentos aí dentro, né? Então, e nessa gestão, né, e tanto nessa produção quanto na produção de conhecimento, quanto na gestão dos nossos comportamentos e condutas online nessas plataformas, os algoritmos têm um forte papel mediador, né? E eu vou estar especificamente aqui falando ou mirando, tendo no meu horizonte de reflexão, os algoritmos de seleção e personalização de conteúdo, né? Os algoritmos de recomendação, que estão ali no YouTube, no Spotify, em todos os aplicativos que a gente usa, né? E os algoritmos de personalização também, de feed de notícias, de timeline, etc. Também estou considerando um pouco aplicativos de... nesse domínio, eu estou pensando não só em plataformas digitais como redes sociais, mas eu também estou pensando em Netflix, estou pensando em Spotify, estou pensando em outros tipos, né, em aplicativos de mobilidade urbana, como Uber, etc. Bem, qual é a primeira pergunta que emerge desse conjunto aí de problemas que eu estou querendo tratar, né? De que maneira nós nos tornamos objetos de conhecimento para esse tipo de racionalidade, né? Toda forma de racionalidade, né, toda epistemologia, ela precisa definir o seu objeto de conhecimento. De alguma maneira, ela precisa produzir esse objeto. E a minha pergunta aqui é: como nós, humanos, né, usuários dessas plataformas, usuários desses aplicativos, nos tornamos objetos de conhecimento para essa racionalidade algorítmica, né? O que ela focaliza, o que ela privilegia, né? Como que ela nos objetifica, como que ela nos transforma em objetos. E aí uma primeira resposta, né, a essa questão vem sendo, está naquilo que
tem se chamado de datificação ou dataficação, né? Que é a transformação de diversos aspectos da nossa vida em dados que podem ser capturados, processados e analisados de forma automatizada em grande escala, né? Então, a gente sabe que nos ambientes digitais, toda ação, né, por padrão, um clique, um compartilhamento, uma curtida, uma produção de conteúdo, gera, né, se converte em dados que são relacionados, agregados e analisados para produzir conhecimento sobre os nossos comportamentos e intervir sobre eles. Isso é o que se chama de datificação, né? Então, uma primeira operação dessa racionalidade é tornar dimensões da nossa vida, né, nossas interações sociais, né, nossas trocas, nossa produção de conhecimento, nossas buscas online, né, que tem a ver com a nossa curiosidade, os nossos interesses, os nossos desejos, disponíveis para o cálculo computacional, né? Por conta disso, né, o foco dessa racionalidade algorítmica é a nossa atividade online, é o nosso comportamento. Por isso que essa racionalidade tem uma dimensão comportamental muito grande, ela está focalizando os dados comportamentais, porque esses dados são mais, as nossas ações e os nossos comportamentos, o que a gente efetivamente faz, um clique, um compartilhamento, uma curtida, é muito mais facilmente convertido e traduzido em dado do que, por exemplo, o nosso pensamento, a nossa imaginação, os nossos desejos. Eu tenho que produzir uma ação para que essa ação possa produzir um dado e esse dado gerar informação sobre uma série de outras coisas, né? Então, todo desenho, né, e toda a arquitetura das plataformas e dos aplicativos são pensadas no sentido de datificar, né, de transformar nossas ações e nossos comportamentos, né? Eu gosto de dizer que os algoritmos eles não estão muito interessados em quem você é, mas ou naquilo que você pensa ser, mas efetivamente naquilo que você faz, porque é o que você faz dentro da plataforma que permite gerar dados, que por sua vez permite gerar conhecimento sobre quem você supostamente é ou o que você supostamente deseja. Então, daí decorre, né, uma série de processos onde o valor dos chamados dados comportamentais, né, se produz, né? E a ênfase das plataformas em produzir o que se chama de engajamento, ou seja, mais e mais ação, mais comportamento, mais atividade, mais interação online, que possam gerar dados, né? Dados sobre emoções, sobre estados psicológicos, sobre desejos, sobre personalidade, sobre interesses, sobre opiniões, etc, etc. Então, a gente pode visualizar isso nas próprias plataformas, né, onde uma série de funcionalidades ali dentro se volta para converter, por exemplo, emoções, né, em dados computáveis com a incorporação de ícones ou botõezinhos como o botão do like, os ícones de reação que expressam emoções, né, os conhecidos emojis, que pretende tornar, por exemplo, as nossas emoções legíveis para o cálculo computacional. Essa imagem aí que vocês estão vendo, né? Por exemplo, isso aí é uma série de emojis, esses botõezinhos, eles foram incorporados porque eles permitem, né, traduzir emoções para um formato que a máquina pode processar rapidamente, né? E esse é um pouco o modo de operação, digamos assim, da racionalidade algorítmica, né? Do que eu estou chamando aqui de racionalidade algorítmica. Então, as nossas ações e as nossas emoções e as nossas relações uns com os outros alimentam não apenas modelos de negócios, né, dessas plataformas digitais, que vai ser um tema aqui tratado também, né, no seminário, mas modelos de conhecimento, né, modelos epistemológicos e modelos de gestão dos comportamentos.
Alguns autores e autoras, né, desse campo chamado Sul Global vêm chamando a atenção, né, para a dimensão colonial e extrativista dessa racionalidade e dessa epistemologia. Autoras como a mexicana Paula Ricaurte, Ulisses Mejias, o Nick Couldry, que é um pensador da Inglaterra, eles vêm propondo a noção de colonialismo de dados para apontar a atualização de práticas históricas do chamado colonialismo extrativista, né, e predatório nesses métodos abstratos de computação e quantificação, né, das nossas vidas transformadas em dados dos quais se extrai valor. A ideia assim, que está na base dessas noções de extrativismo de dados e de colonialismo de dados é que as relações sociais são convertidas em relações entre os dados, em relações entre objetos, né, e elas se tornam meios privilegiados para a extração de valor econômico e de valor epistemológico sobre populações em larga escala. Um pensador da Universidade Intelectual da Universidade de Bolonha, o Sandro Mesadra, né, e a socióloga argentina Verônica Gago, eles também vão chamar a atenção, né, para a atualização da lógica extrativista no neoliberalismo contemporâneo, né, que não se aplicaria só à extração de matéria-prima, né, de formas de vida da superfície da Terra, das suas profundezas, da biosfera, mas também o que eles vão chamar de extrativismo de dados nessas grandes plataformas que envolvem não só uma mineração computacional, isso é até o nome técnico usado, né, minerar dados, né, não só a mineração computacional abstrata, mas também infraestruturas que permitem, que sustentam essa mineração e que, por sua vez, são ambientalmente muito agressivas, né? Então, tem aí uma tentativa por parte dessas autores e desses autores aos quais eu me alio, de pensar esse ecossistema digital de uma forma um pouco mais abrangente, né? E um pouco mais ampla do que simplesmente tecnologias que estão situadas num setor específico e que seriam neutras e que seriam meras ferramentas, né? Um pouco uma visão, né? Uma tentativa de sair da visão instrumental da técnica e pensar esses ecossistemas sociotécnicos que hoje constituem o nosso mundo e onde prevalece isso que eu estou chamando de racionalidade algorítmica e esses processos de extrativismo de dados, né? Então, que seria uma nova forma de extrativismo, que seria o extrativismo cuja matéria não seriam apenas, né? Porque não seriam apenas minerais, etc., mas dados, né? Dados extraídos dos nossos modos de vida, dos nossos comportamentos. E aí eu coloco uma citação do Achille Mbembe, né, que é um filósofo camaronês que se refere a essa... Desculpa, eu não sei se para vocês eu passei, só um minuto aqui. Peraí. Vocês estão vendo a citação do Achille, né? Porque para mim aqui veio... Então, o Achille vai dizer, a colonização está presente, né, quando o mundo que habitamos é entendido como um vasto campo esperando, um vasto campo de dados esperando por extração, né? É porque eu estou aqui, desculpa, deixa eu diminuir aqui, está difícil. Aqui, pronto. Um vasto campo de dados esperando por extração. Quando reduzimos o conhecimento... desculpa, gente, estou me enrolando aqui com... quando reduzimos o conhecimento a uma coleta e análise de dados por governos, corporações e burocracias militares. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Desculpa, só uma questão. Vocês continuam na tela do
da citação do Mbembe? Sim, então agora eu vou... Então, na companhia, né, desses autores aí, num exercício de pensar com o Sul, eu vou me deter em 2 processos, né, desse extrativismo de dados no âmbito das grandes plataformas digitais. Plataformas e aplicativos, né? Um processo eu proponho chamar de expropriação do comum, e um segundo processo eu estou chamando aqui de sequestro do futuro. Esses 2 processos, eles são, na verdade, um efeito da forte mediação algorítmica da nossa experiência online, né? Tanto aquilo que nós vemos, né, quanto aquilo que nós fazemos nas plataformas digitais é hoje, como eu já disse, fortemente mediado por algoritmos que buscam prever e influenciar o nosso comportamento. Então, eles se alimentam das nossas, né, esses algoritmos, eles se alimentam das nossas condutas online, extraem valor e conhecimento delas, nos oferecem uma paisagem personalizada, né, que projeta aquilo que supostamente a gente deseja ver, ouvir, consumir, ler, conhecer, etc. Essa personalização, né, ela é construída a partir de uma série de parâmetros, né, essa personalização da paisagem informacional, né, que muda para cada um de nós, ela é construída a partir de uma série de parâmetros e critérios que visam, na linguagem corporativa das plataformas, otimizar a nossa experiência online. Mas, curiosamente, a gente não tem acesso aos critérios dessa otimização, né? Porque eles são segredo comercial, mas eles produzem uma extrema seleção de um vasto conteúdo ao qual nós poderíamos estar expostos e que é selecionado por esses algoritmos, né? Então, o próprio Facebook, para vocês terem uma ideia, há um tempo já bastante remoto, que foi em 2013, anunciou que entre 1.500 conteúdos potenciais, por exemplo, em cada feed de notícia de um usuário, esse usuário ele visualiza apenas 300. Então, entre 1.500 são selecionados apenas 300, e esse número já deve ter aumentado bastante, né? Para que a gente, né, que apareça no nosso feed de notícias, 300 sobre 1.500. Esse número já nos dá uma ideia, né, do impacto da filtragem, né, sobre aquilo que vemos e também aquilo que deixamos de ver, né? Isso nos encaminha para um segundo efeito, né, desculpa, peraí. E aí, desculpa, não concluí aqui. E aí os processos algorítmicos que efetuam essa filtragem, isso é bem importante, eles são baseados, né, eles tomam como base uma combinação de uma série de dados, nossos likes, o tempo de uso da plataforma, compartilhamento, dados geodemográficos, data de postagem, enfim, relação e interação entre as páginas, entre as pessoas, entre os perfis. Mas esses dados, isso que interessa ressaltar, esses dados são cruzados e correlacionados segundo 3 princípios que orientam a maior parte da seleção de conteúdos e de sistemas de recomendação online, que são fundamentalmente 2 princípios, né? O princípio de popularidade e o princípio de similaridade. O princípio de popularidade significa dizer o seguinte, consiste no seguinte, que aqueles conteúdos que são mais comentados amplamente, né, curtidos, compartilhados na plataforma, eles têm mais probabilidade de aparecer na timeline de qualquer, ou no feed de notícias, ou de qualquer usuário, né? Os outros 2 princípios, eles são baseados na noção de similaridade, ou seja, um é chamado tecnicamente de filtragem semântica, ou seja, conteúdos similares ao que eu previamente consumi têm mais chance de reaparecer na minha paisagem informacional, né? E conteúdos similares a
conteúdos de pessoas similares a mim. Também tem que pessoas similares a mim consumiram no passado ou consomem, tem mais probabilidade de aparecer na minha timeline, né? Ou no meu feed de notícias, ou ser recomendado no meu Spotify, etc. Ou seja, a personalização do nosso campo perceptivo e atencional nas plataformas digitais, como vocês podem ver, é fortemente marcada pela similaridade, né? Pelo princípio de similaridade que está presente em 2 dos princípios que eu mencionei, né? Então, o visível que se descortina para mim, né? E, portanto, portanto, baseado num cruzamento das minhas trajetórias online, né? Com as trajetórias de pessoas supostamente similares a mim, ou seja, o mundo visível personalizado das plataformas digitais é uma antecipação do que seria do gosto e do interesse de cada um especificamente, mas com base em padrões extraídos da relação entre muitos indivíduos similares, parecidos entre si, né? Ora, isso, né, nos encaminha para um segundo ponto, né, que eu quero ressaltar nessa mediação algorítmica, né, um segundo efeito dessa mediação algorítmica, que o que eu estou chamando de sequestro do futuro. O ponto anterior, né, que eu estava chamando de expropriação do comum, por que eu chamo isso de expropriação do comum, né? Eu chamo isso de expropriação do comum porque apesar das plataformas, como a gente sabe, se alimentarem de uma vasta massa, né, de trocas e de relações e de conexões entre as pessoas, né, e elas estimulam extremamente essa sociabilidade, esse engajamento, né, essas plataformas, têm se mostrado, essas mesmas plataformas, elas têm se mostrado muito pouco férteis na criação de processos e bens efetivamente comuns e tendem a confinar as pessoas a mundos perceptivos, né, muito pouco permeáveis à contradição, à ambiguidade, à diversidade, à diferença, né? A tendência é que a gente habite no interior dessas plataformas zonas, né, perceptivas e atencionais que são muito marcadas por esse tal princípio da similaridade, né? Então, eu tendo a conviver cada vez mais com pessoas parecidas comigo, que pensam como eu, que consomem coisas iguais a mim, e é nesse sentido que eu falo de uma expropriação do comum, porque os algoritmos, eles favorecem um tipo de conexão que seria marcado privilegiado pela similaridade, que privilegia a similaridade, expropriando uma riqueza coletiva que poderia dar lugar a múltiplas outras formas de fazer conexão e criar mundo comum, inclusive aquelas gestadas no meio de diferenças, de heterogeneidade, de desacordos, né? O desenho podia ser completamente outro, né? Nada disso que eu estou descrevendo é uma necessidade, digamos assim, né? São processos, são desenhos, né? São arquiteturas que que conduzem ou que privilegiam certos princípios. E esses princípios, a meu ver, têm sido empobrecedores, digamos assim, tanto da heterogeneidade, quanto da diversidade, quanto daquilo que a gente, né, que no campo da sociologia, da ciência política, da filosofia política, se chama, né, do comum, que não é o campo, né, marcado por um conjunto de pessoas que são iguais, mas um campo coletivo criado a partir da diferença, a partir de desacordos, a partir também do dissenso, né? Que é a capacidade de diferentes viverem em comum, né? Então, a gente sabe que ainda que tenha muitas pesquisas a serem feitas sobre os efeitos dessa arquitetura algorítmica sobre
a criação de clusters, de segregação, etc. Há muita controvérsia sobre isso, não existe um consenso sobre isso, são estudos que estão ainda em andamento, mas já há alguns estudos bastante significativos, expressivos e valiosos que mostram que o uso, né, desses algoritmos baseados na similaridade reduzem, de fato, a nossa exposição a conteúdos e perspectivas heterogêneas nas plataformas e redes sociais digitais. Né? Tem uma pesquisadora baseada nos Estados Unidos que se chama Wendy Shum, da Universidade de Nova York, se eu não me engano, que vai mostrar como o princípio de similaridade está atrelado a um conceito que o Leandro deve conhecer, que é o conceito de homofilia, né? Um conceito importante da sociologia, que é baseado na ideia de que a homofilia seria o amor pelo similar, né? Na ideia de que as pessoas tendem a criar conexões com outras que pensam ou que seriam similares a elas. Né? E esse princípio tem sido predominante na arquitetura algorítmica das plataformas digitais, favorecendo, segundo ela, a criação de clusters e de segregação. Né? Bom, por que isso também implica que eu estou chamando de um certo sequestro do futuro? Né? Porque essas paisagens, né, por onde a gente trafega no ambiente e no ecossistema digital, elas são também, potencialmente, oportunidades de descobertas, de interação, de travessia, né, para outros ambientes, encontros, né, de inesperado. E, entretanto, né, o modelo de negócios que hoje predomina nessas plataformas e na web em geral, ele envolve processos algorítmicos com a promessa não só de criar conexões entre similares, mas de agir sobre comportamentos enquanto eles acontecem, de modo a intervir sobre o próximo passo. Né? O próximo clique, a próxima curtida, a visualização desse ou daquele conteúdo, compartilhamento desse ou daquele conteúdo, ou seja, nossas condutas online são constantemente antecipadas, né? Implicando aí um sequestro no nível micro cotidiano do nosso campo de ação possível, né? Que é colocado a serviço da produção de mais e mais engajamento. Não é por acaso que a Shoshana Zuboff, né, que é a autora do livro que se tornou bastante famoso, chamado Capitalismo de Vigilância, ela vai dizer que esse tipo de capitalismo produz e extrai valor de um grande mercado de comportamentos futuros, né? Esse mercado que está o tempo inteiro procurando antecipar nossas ações e intervir sobre elas. Então, para vocês terem uma ideia, né, um exemplo até que a Shoshana Zuboff traz, esse mercado pode chegar a produzir uma escala de 6 milhões de predições por segundo, como alega fazer a plataforma de inteligência artificial do Facebook, por exemplo, para poder gerar recomendações e filtros para os seus usuários. Né? Então, não apenas a paisagem atual, né, que eu vejo agora, mas a minha paisagem por vir e, portanto, a minha ação por vir é constantemente antecipada e projetada de modo a aumentar a probabilidade de que o meu próximo passo seja na direção que esses algoritmos sutilmente recomendam. Né? Nesse sentido, o futuro e a ação possível como uma reserva aberta de possibilidades de encontros e de inesperados seriam sequestradas nessas micro-antecipações cotidianas no ambiente das plataformas online. César, quanto tempo eu tenho? Eu estou com medo de não ver o chat aqui, porque a minha tela está cheia, eu não sei quanto ela aparece. Você pode usar o áudio? Professora, posso sim. Deu tempo de 30 minutos. Como é que Opa! Então eu vou... já chegamos aos 30. Eu não vi mesmo a sua mensagem, né? Então, eu vou concluir por aqui
E eu teria ainda uma última passagem que seria um pouco de trazer um certo respiro e um certo horizonte, né, para além desses dois mecanismos que eu trouxe aqui, mas eu vou deixar vocês com essa questão, que é a questão que eu lanço e que a gente pode dialogar mais sobre ela nos comentários, que é sobre como a gente faz para retomar, né, o futuro e o comum nesse ecossistema digital que está tão hoje, não era para ser necessariamente assim, mas que hoje está circunscrito a uma agenda muito restrita de 5 ou 6 corporações que dominam esse ecossistema e que estão criando ambientes cada vez mais homogêneos e cada vez mais similares, né? Então, é isso, obrigada, e a gente pode passar para o debate. Desculpa se eu passei do tempo, César, mas eu, com a tela cheia, infelizmente, o chat não aparece para mim. Não tem nenhum problema, professor. Agradeço muitíssimo pelas colocações. Passou super pouco, isso não tem, enfim, problema algum. Um agradecimento, então, novamente aos dois, né, professor Leopoldo Weisberg, professora Fernanda Bruno, pela participação, pelas reflexões colocadas. Nós já tivemos manifestações no nosso chat com algumas perguntas que eu compartilhei aqui no bate-papo. Algumas pessoas também perguntaram, professor Leopoldo, qual que é o manual de sociologia que você mencionou, tá? Depois, se só puder confirmar essa informação, mas eu coloquei aqui no chat 2 perguntas que recebemos, tá? Uma do Thiago Barcelos Pereira Salgado. Thiago, obrigado pela participação. A pergunta é a seguinte: tem uma questão para o professor Leopoldo. Ele menciona a importância de termos boas definições. Gostaria que ele comentasse melhor as noções de associação, ligação, conexão e vínculo e como nos ajudam a pensar as dinâmicas digitais. Também só vou aqui fazer referência à pergunta do José Antônio Rego Magalhães, sobre a fala da professora Fernanda Bruno, que acabou de acontecer. Ele faz a seguinte pergunta: aproveitando o link da psicologia, o que me deixa em dúvida sobre o conceito de racionalidade algorítmica é se ele não faz parecer que esse processo algorítmico é mais racional ou racionalizante do que ele de fato é. Assim, não haveria também um inconsciente algorítmico, uma irracionalidade no processo de governança algorítmica? São essas duas questões que, por enquanto, eu trago aqui para vocês, professores. Acho que a gente pode seguir na mesma linha. Talvez primeiro, então, agora com o Leopoldo, voltando a palavra, o microfone a ele, depois para a Fernanda. Muito obrigado. Gostei muito, Fernanda, quero dizer também da sua fala. Bom, Tiago, eu vi aqui as suas questões. Na verdade, eu não tenho uma resposta para elas, certo? Todas essas noções que você mencionou aí, associação, ligação, conexão, vínculo, elas podem, evidentemente, nos ajudar a pensar essas dinâmicas digitais, a pensar o digital, etc. Mas isso passaria justamente por uma qualificação desses termos, né? O que nós queremos exatamente dizer com associação e em que contexto nós utilizaríamos esse termo, né? E assim sucessivamente, com ligação, conexão, vínculo, etc. Eu acho que isso vai depender muito da maneira como a gente, vamos dizer assim, colocar esses termos no jogo da discussão, né? O que eu procurei argumentar é que, seja qual for o termo que nós coloquemos no jogo da discussão, ele precisa ser muito bem clarificado para que a gente possa, de fato, com esse termo X, seja ele qual for, né, de fato, oferecer uma boa descrição, a melhor descrição possível que nós fomos capazes, né, do fenômeno que a gente quer investigar. Porque o ponto é que, muitas vezes, nós acabamos utilizando de uma maneira naturalizada esses termos, nós já estamos acostumados com eles, né? Eles parecem que servem para descrever o problema que nós queremos abordar, mas, na verdade, quando eles são contrabandeados, vamos dizer assim, de um campo de problematização para outro campo de problematização, eles trazem consigo, né, um conjunto de significados explícitos e implícitos que acabam, de certa maneira, modelando o modo como a gente vai pensar o problema nesse novo campo. Um exemplo claro é o que eu dei com relação à questão da esfera pública, né? Que é um conceito formulado
e é uma ideia, um conceito, uma noção, não importa como é que a gente quer qualificar isso, para descrever e compreender um determinado fenômeno num determinado contexto societário. E se a gente utiliza essa noção em outro contexto societário que se argumenta seria radicalmente diferente daquele anterior, porque seria um novo momento, a era digital, o mundo digital, a vida digital, a política no mundo digital e assim por diante, né? A utilização pura e simplesmente de esfera pública ou esfera pública digital não esclarece o nosso problema. Ele simplesmente transpõe, vamos dizer assim, um aparato cognitivo, interpretativo de um universo para outro, sem necessariamente estar enraizada nesse novo contexto. Eu acho que esse que é o ponto que eu levantaria para responder a sua questão, sem me alongar demais. Obrigado. Posso responder? Sim. Então, obrigada, Zé Antônio, pela questão, ótima questão. E sim, de fato, quando eu falo de racionalidade algorítmica, eu não estou querendo dizer que temos aí o primado da razão contra a desrazão ou contra o irracional. Não, eu estou querendo, na verdade, apontar que existe aí um modelo, né, um modelo específico de racionalidade, que é uma racionalidade bastante restrita, na verdade, né, no sentido de que ela envolve, né, ela está conectada com agenciamentos, com aparatos extremamente complexos, mas, fundamentalmente, ela é um tipo de racionalidade computacional, né, que é uma racionalidade baseada num princípio de tomada de decisão a partir de regras lógicas. Né? Então, esse é digamos, a base da racionalidade algorítmica, mas é claro que hoje os mecanismos de aprendizagem de máquina e de inteligência artificial que estão, né, presentes nessas redes e que estão colocando para funcionar vários algoritmos simultaneamente que conversam entre si, né, em níveis de complexidade distintos, organizados segundo redes, né, de tomadas de decisão, que simulam nas redes neurais e tal, eles operam segundo, obviamente, regras lógicas, mas eles são alimentados também por dados muito heterogêneos e aprendem com esses dados, né, e vão criando mecanismos de previsão e de tomada de decisão. Mas é claro que não são que são voltados, né, para, como eu disse, para desenhados e programados, né, para produzir certos efeitos, gerar certos comportamentos, funcionar com base, estabelecer certos tipos de relação, extrair certos tipos de padrão, enfim. Mas é claro que esse sistema ele tem várias brechas, ele falha o tempo inteiro, né? Ele rateia, né? Ele tem uma dimensão de imprevisibilidade, né? Então, é bastante interessante essa ideia de um inconsciente maquínico, eu diria, né? Para retomar aí um pouco até uma expressão antiga do Guattari, né? Do Félix Guattari, que está atravessando o tempo inteiro essas plataformas e essas redes sociotécnicas, que não são, né, o primado da racionalidade. Né? Ela tem várias dimensões de descontrole, né, de falhas, de bugs, e de irracionalidade, que a gente pode chamar aí, que estão o tempo inteiro presentes. A gente tem vários casos que são sempre engraçadíssimos que acontecem. Né? Teve, inclusive, um dos casos daquela robozinha, né, que a Microsoft colocou ali no Twitter para aprender com a população a interagir, né, com a população do Twitter, com os usuários, e que começou a TAI, né, que começou, por exemplo, a ter um comportamento extremamente
extremamente fascista, né, xenofóbica, etc., e isso não estava previsto. Então, assim, o que seria o modelo da tecnociência, da racionalidade, da inteligência artificial, ela entrou ali, foi atravessada, né, por uma dimensão inesperada, né, que é o quanto ela foi alimentada pelos dados dos usuários, e ela começou a desenvolver um padrão que reproduzia um pouco os inputs que ela ia recebendo, né? E isso pode ser algo considerado, né, dessa dimensão do inconsciente, né, algorítmico, ou da irracionalidade algorítmica, que eu acho que cada vez mais a gente deve estar, por isso que eu gostei da sua questão, a gente deve estar olhando também para esse lugar, né? Para esse lugar onde essa suposta racionalidade tão triunfante, né, que vem aí sendo vendida por essas big techs, ela está falhando o tempo inteiro, inclusive falhando para produzir democracia, para produzir uma sociedade efetivamente mais interessante, diversa, heterogênea. Então, tem aí um vasto território para explorar nesse sentido. Perfeito, obrigado, professora. Antes só o pessoal está perguntando também, temos já mais perguntas. Quanto à questão dos cupons, pessoal de desconto, a equipe do Instituto vai disponibilizar isso para vocês via chat em breve. Mas eu aproveito o link que a professora Fernanda Bruno fez aqui referente à democracia para colocar mais uma pergunta do Túlio Chiarini. Túlio, obrigado pela participação. Pergunta para ambos os professores como a dinâmica digital tem dado novos contornos à participação, cultura política e aos sistemas democráticos em geral? Pergunta para os dois. Fernanda, pode falar. Você que é o sociólogo, essa pergunta você deveria responder primeiro, hein? Mas vamos lá. Eu tentando ser bem breve, né? Eu acho assim que eu não tenho capacidade para responder amplamente a essa questão, que não é assim da minha competência, né, maior, mas o que eu tenho, assim, uma das coisas que tem me inquietado tem relação com um pouco com o que eu apresentei aqui, que é o quanto que certas plataformas, né, digitais, que são as grandes plataformas que hoje, de alguma maneira, dominam, né, o ecossistema da web, né, como que essas plataformas, elas estimulam extremamente a participação, mas elas convertem essa participação num tipo de engajamento, né, e num tipo de criação de conexão que, ao meu ver, tem produzido muito mais segregação e homogeneidade. Eu não sei se segregação é uma boa palavra, eu não gosto dela, mas tem produzido confronto e homogeneidade do que diversidade, heterogeneidade, capacidade de construção coletiva em meio e junto com os conflitos, os dissensos e as diferenças, né? Então, assim, isso que seria próprio da democracia, né, que é uma das dimensões, né, da democracia, que é a capacidade de construir um comum a partir do dissenso, né, do dissenso ser não apenas legítimo, mas como um motor essencial da possibilidade de nós podermos avançar, né, coletivamente na construção de um comum. Me parece que os ambientes digitais hoje eles são muito pouco tolerantes à equivocidade, ao dissenso, à ambiguidade, à heterogeneidade, se tornaram ambientes inóspitos para essas experiências da vida comum. E eu acho que isso, e aí o que prevalece?
disputa por visibilidade, competição, um engajamento hiperativo, né? Um consumo meio exaustivo de informação, né? Influência, né? E, ao meu ver, não, eu pelo menos não é o que mais me diverte, nem é o que eu acho mais interessante em termos tecnopolíticos, né? Então, acho que a democracia está um pouco assim, em maus lençóis, nesses ambientes que hoje são dominantes, mas o que eu quero também provocar é que essa dominação não é um destino, que cabe a nós, como sociedade, tentar mudar isso. Eu concordo com Fernanda, mas eu queria reforçar no sentido do que eu já falei, né? Eu acho que quando o Túlio, você pergunta participação, você está pensando em formas passadas de participação, em concepções passadas de democracia. Quando você fala em cultura política, a mesma coisa, sistemas democráticos. Acho que nós temos o desafio justamente criar novos conceitos para tentar, e inclusive novas, eu diria, novos postulados normativos para pensar que democracia seria essa nesse novo mundo, que é diferente do outro mundo. Eu pessoalmente, não acho que não, que é um, vamos dizer assim, é um jogo, é uma análise, é um diagnóstico equivocado, né? Permanecer com vamos dizer assim, entre aspas, antiga ideia de democracia, com a antiga ideia de participação política, com a antiga ideia de representação política, com a antiga ideia de cultura política. Eu acho que todas essas noções, elas precisam ser, não é um bom termo, mas eu vou utilizar por fins de clareza, reinventadas, né? Em termos de uma nova situação, de um outro diagnóstico, né? Que justamente mostra a obsolescência dessa organização democrática antiga, dessa participação política antiga, dessa cultura política antiga, obsolescência porque incapaz de fazer frente aos desafios que a era digital, que o mundo digital, que a vida digital está colocando aos seres humanos no momento em que nós vivemos, né? E no futuro ainda não plenamente sequestrado, para utilizar a ideia da Fernanda. Perfeito. Nós temos aqui mais uma pergunta que chegou e, em breve, eu peço para todos que estão participando ativamente do nosso chat, né, encaminhem as perguntas. Nós já estamos aí com 11 horas, passados das 11h30, né, com 1h30 já de seminário. Nós temos um teto aí de pelo menos 2 horas para também dar um fôlego, um respiro, já que as nossas atividades continuam às 2 horas. Mas temos aqui mais uma pergunta que eu vou encaminhar, do Agenor Bevilacqua Sobrinho, uma pergunta para a professora Fernanda. Ele pergunta o seguinte: Fernanda, os grandes conglomerados prescindem e são inimigos da democracia. Poderia limitar em alguma medida a atuação totalitária? O que poderia limitar em alguma medida a atuação totalitária dessas estruturas policialescas controladoras próprias do neoliberalismo? Quais seriam os contrapontos efetivos de defesa para lidarmos com esses aparatos opressivos? Acho que vai um pouco na linha mesmo da pergunta anterior. Então, vamos lá. Assim, complementando um ponto ainda da pergunta anterior, né, que eu acho que é importante também ressaltar, porque a gente tem uma dimensão que a gente não pode esquecer, né, que é potente, né, mas que eu acho que está sendo mal aproveitada, digamos assim, mas é potente, que é que, de fato, a gente tem um acréscimo, né, de uma certa diversidade, que eu quero dizer, de exposição à diversidade na vida, né, na nossa vida comunicacional. É claro que se a gente comparar com algum tempo atrás, né,
tem muito mais gente com capacidade de falar, de produzir conteúdo, de trocar, de colocar, né, suas ideias e suas perspectivas para circular. Então, eu não acho também que a gente também tenha vivido um declínio, né? Nesse sentido, não, ao contrário. Só que o desenho né, a arquitetura aí, né, que influencia no modo como nós estabelecemos essas conexões, de alguma maneira, ao meu ver, expropriam um pouco, reduzem essa heterogeneidade, essa riqueza, essa diversidade a certos tipos de conexão e de relação que são, ao meu ver, empobrecedoras de um potencial político, democrático e até cognitivo, inventivo, social, que poderia derivar daí, né? Então, né, às vezes a gente tem a sensação, quando entra numa rede social, que se você tem milhões de pessoas falando ao mesmo tempo, né, disputando por atenção, e ninguém está escutando ninguém, né? Você tem uma grande liberação, né, da fala, o que é fantástico, por um lado, porque muita gente podendo produzir, né, conteúdo, liberar suas perspectivas e circular suas perspectivas, mas você tem pouca duração, né, nos encontros, né, e pouca escuta, efetivamente, né, e um tipo de escuta que também é muito atravessado por aquela arquitetura ali que acaba, não é intencional necessariamente, né? É importante a gente sair de uma perspectiva maniqueísta, né? Não é que tenham lá, né, os grandes malvadinhos que estão lá, né, manipulando marionetes e fazendo com que nós venhamos a nos comportar dessa ou daquela maneira, né? São efeitos que envolvem uma heterogeneidade de atores e que são extremamente complexos de analisar, e não basta você mudar a intenção, né, pura e simplesmente para resolver. Mas agora, tentando responder a questão aí, né, de quando essas plataformas ou esses dispositivos acabam assumindo, né, posturas ou produzindo efeitos que são mais policialescos, mais controladores, né? Isso acontece, né? Não é à toa que a gente vai, justamente essa mesma sociedade digital, ela é muitas vezes designada por muitos pensadores como sociedade de vigilância, né? Uma vez que de novo, a infraestrutura dessa sociedade digital é uma infraestrutura de produção de rastros, de produção de monitoramento de ação, de produção de registro, de produção de base de dados, e pode ser extremamente produzir efeitos, né, extremamente opressivos e policialescos, né, e efetivamente produz em alguns campos, em alguns domínios. E os contrapontos para isso, né, de novo, a gente tem, eu acho, alguns contrapontos que são... Primeiro, assim, eu só acredito nos contrapontos coletivos. Eu acho que não tem muita saída. Até tem táticas individuais que nós podemos usar para escapar, né, desse aparato vigilante, policialesco e controlador. Mas... essas táticas individuais, elas são muito limitadas, obviamente, e o que eu acho que a gente tem como tarefa, porque, na verdade, tudo isso todos esses processos são bastante recentes historicamente, então eu acredito que a gente está no começo de uma história, não no fim de uma história, né? Então a gente tem muito a caminhar. Eu acho que coletivamente a gente tem que repensar mesmo o ecossistema digital, né? Tem que repensar o web, repensar as suas formas de governança, né? E criar mecanismos que eu não tenho resposta, não tenho a bala mágica, né? Mas mecanismos de oposição aos monopólios que hoje
estão presentes no desenho da web, porque não se trata apenas de monopólios econômicos, que são monopólios econômicos, mas são também, acabam sendo monopólios no âmbito do modo como a nossa atenção é requisitada, do modo como a nossa cognição é utilizada, do modo como os nossos dados são utilizados, né? do modo como o nosso conhecimento é utilizado e nossas relações sociais são tecidas, né? Nossas capacidades de ação coletiva também são tecidas. Então, assim, a governança, assim, acho que a gente precisa, da mesma maneira que a gente precisa repensar a questão do ecossistema climático global, né? Natural, em termos de, né, da nossa natureza, cultura, aí, a gente precisa repensar esse ecossistema digital, no sentido de torná-lo um ambiente menos assimétrico, né? E menos dominado ou monopolizado por um conjunto muito restrito e uma agenda muito restrita de 5 plataformas, né? 5 ou 6 plataformas. Eu acho que é por aí, discutindo governança e, claro, reocupando, né? Assim, que projetos de reocupação da web a gente pode ter, né? De que maneira a gente pode injetar, né? Ativar a nossa imaginação tecnopolítica de modo a reocupar a web para além desses ambientes ou dessas plataformas cuja agenda é muito restrita, né? Que outras agendas a gente pode construir, né? Em termos políticos, em termos cognitivos, em termos sociais, em termos artísticos, em termos comunicacionais. Acho que são perguntas, né? Mais do que respostas, são perguntas, mas que encaminham, eu acho, ações coletivas nesse sentido. Mas, assim, governança e a meu ver, assim, para falar de uma coisa mais concreta, algo que está na ordem do dia, né? E, felizmente, a gente tem no Brasil uma história muito bonita, né? De construção de modelos multissetoriais de governança da internet, que são extremamente potentes, né? Assim como a gente tem modelos de autonomia tecnológica, né? Uma história viva de cultura digital, de autonomia tecnológica, de movimentos sociais, envolvendo povos originários, né? De construção de redes comunitárias, de software livre, ou seja, o Brasil tem uma história rica, né? de ativismo, de ação e de governança digital, que precisa ser reativada, né? No sentido de abrir novos horizontes aí, à luz dos desafios que estão colocados no presente, né? Perfeito, obrigada, professora. Encaminho aqui só uma pergunta que também chegou do Leonardo para o professor Leopoldo, né, e que tem bastante relação com a última fala do professor, né? O que o professor Leopoldo pensa da proposta da sociologia digital em termos da especificidade ou não de aspectos específicos da sociedade que demandariam ou não um subcampo denominado sociedade digital. E, por fim, eu já vou colocar aqui, pessoal, como última pergunta que acaba de chegar, do Thalisson também, e com isso a gente dá encerramento a esse chat com vocês. A pergunta é a seguinte: como pensar os processos de trabalho dentro desse contexto? E aí vem um exemplo específico, né, como dos psicólogos ou outras profissões que historicamente necessitaram da presença, a questão interacional e agora mediado por meios tecnológicos. Muito obrigado. Leonardo, se você é o Leonardo Nascimento, que eu estou pensando que você fico contente de te ver por aqui e a gente precisa conversar a qualquer hora. Faz tempo que a gente não se conversa. Um colega da UFBA. Bom, eu queria só fazer um pequeno adendo à pergunta do Agenor anteriormente, a questão que a Fernanda colocou na resposta, né, a respeito da governança, só faltou, no meu entender, falar uma coisa, utilizar um termo,
que é a questão da regulação, né? Processos de regulação do mundo digital correm aí mundo afora, ela fez menção a isso, e o que a gente percebe é a enorme dificuldade que se há em elaborar uma regulação realmente eficaz, inclusive por conta das temporalidades distintas que estão aí envolvidas. Quer dizer, o desenvolvimento do mundo digital, vamos formular melhor, a velocidade do mundo digital é muito mais acelerada do que a velocidade e a capacidade de resposta do mundo regulativo, que passa pela dinâmica também do mundo da política e do mundo do direito, né? Então, esse tipo de problema, que é um problema clássico, e no século XIX isso já ficou claro, não é? A respeito dessa diferença de temporalidades, coloca um desafio que até agora as sociedades humanas não conseguiram resolver, né? E que a gente testemunha isso nesse caso também. Com relação à questão levantada pelo Leonardo, eu acho que eu não tenho como eu disse no começo, eu não tenho resposta para nada, né? Eu acho que é uma demanda legítima por parte de alguns sociólogos, né, dizerem que há uma sociologia digital e procurarem desenvolvê-la. Eu não vejo problema algum nisso, né? E eu acho que essas pessoas justamente vão tentar caracterizar qual seria essa especificidade dessa especialidade sociológica. Eu acho que isso já está bastante legitimado, né, na medida em que a gente já tem manuais a respeito disso. Como o César mencionou, o pessoal perguntou no chat, né, o livro da Deborah Lupton e o livro da Maris são 2 manuais de sociologia digital. Eu acho que o simples fato de eles existirem, independente da qualidade deles, que eu reputo boa, mas não é esse o ponto, o simples fato deles existirem já demarca, né, a legitimidade. E o próprio Leonardo é autor de trabalho publicado sobre esse assunto, né? Ou seja, a legitimidade está aí colocada num jogo de disputas a respeito de legitimidade, quem pode mais e melhor falar a respeito disso, né? Eu, que não sou especialista no assunto, sou somente curioso no assunto, eu leio com interesse e reconheço essa legitimidade e procuro, dentro das minhas limitações, me inteirar do assunto, mas não posso ir além disso, né? É isso. Então, posso ir adiante para respondendo ao Thaleson? Então, Thaleson, obrigada também pela sua questão. Pois é, a questão do trabalho, né? Eu acho que assim, uma questão ampla, tem muitas camadas, mas eu vou no ponto que você mencionou, que é essa questão dos trabalhos historicamente dependentes, né, ou praticados a partir da presença, né, e que hoje estariam, enfim, destinados a se reinventar nessa lógica da mediação, né, através de uma necessidade de estar sendo mediado tecnologicamente. Bom, assim, em primeiro lugar, né, eu acho que tem aí, né, uma série de potencialidades e uma série de cuidados e riscos em jogo, né? Bom, a gente primeiro espero que também essa mediação tecnológica total, como a gente tem vivido na pandemia, ela não persista, né? Que a gente possa sair disso e possa recuperar outras formas de presença, né? Para retomar um tema que o Leopoldo abordou aqui. E aí o que eu acho é o seguinte, eu acho que tem independente dessa questão pandêmica, acho que a pandemia trouxe isso muito forte, né? Mas eu me lembro, lá nos anos 90, início dos anos 2000, e essa era uma questão muito discutida, né? A questão das presenças à distância, como que a gente encenava, né? O Leopoldo trouxe isso, encenava a presença, a gente poderia produzir, né, nesse contexto tecnologicamente mediado. Isso é uma questão, como o próprio Leopoldo também falou, que atravessa toda a história da técnica, né, e da tecnologia, desde a escrita, né, que é uma forma de presença mediada por uma tecnologia, que é a escrita, enfim, que é belamente retomada, está colocada no Gorgias do Platão, depois é retomada
pelo Derrida, né, no lindo sobre a farmácia de Platão, fármaco, enfim, e toda essa e que é até uma imagem boa, né, a imagem do fármaco, como que é esse tem um termo que é grego, né, que ao mesmo tempo significa remédio e veneno, né, porque ele são o fármaco precisa ser dosado, né? Ele numa altíssima escala, como a gente está vivendo agora na pandemia, ele de remédio, ele passa veneno, né? Quer dizer, essa experiência extremamente, essa presença mediada numa escala total, como a gente tem vivido, a gente percebe que o nosso aparato cognitivo, sensorial, atencional não suporta, entra em exaustão absoluta, então se torna tóxico, efetivamente, né? Mas, ao mesmo tempo, é fantástico, porque aqui tem milhões de pessoas, milhões não, centenas, uma mas a gente também tem que saber dosar isso, né? Então tem essa questão eu acho que a imagem é sempre uma imagem boa para gerar na presença e o trabalho psicológico, o trabalho clínico, né? Os trabalhos operar, né? No cuidado com o outro, pela ação onde a dimensão do cuidado é fundamental, como que isso pode se dar tecnologia mediada. A internet falhou. Espero que tenha. Tá bem? Ou não? Ok. Então, para concluir, o desafio que eu acho que está colocado, né, é a gente levar a sério, né, a construção de ferramentas de que operem, que construam regimes de presença de fato atentos às possibilidades de cuidado comum. Por exemplo, no caso que a gente não simplesmente use tecnologias prontas, interfaces feitas, que são desenhadas muitas vezes com uma agenda específica, com um propósito específico e que não vão produzir, né, o tipo de presença que a gente quer produzir quando se trata, por exemplo, do exercício de uma atividade profissional como a psicologia, né? Então, ao que a gente precisa, tem um exercício de atenção aí, né? Ao que a gente precisa estar atento, né? No uso e na produção de certas tecnologias para construir regimes de presença que, de fato, sejam capazes de produzir, né, as relações de cuidado que a gente efetivamente deseja construir, né? E aí é caso a caso mesmo, né? É profissão a profissão, né? Mas assim, não simplesmente reproduzir e reaplicar tecnologias que são prontas e que muitas vezes são desenhadas dentro de uma agenda específica é fundamental, ao meu ver, para a gente poder fazer um uso interessante, né, desses aparatos ou dessa mediação tecnológica. É isso. Perfeito, muitíssimo obrigado, Fernanda, muitíssimo obrigado, Leopoldo. Acho que com isso nós rigorosamente encaminhamos aí a finalização dessa primeira mesa de inauguração do Centro de Estudos Sociedade, Ciência e Tecnologia, com essas reflexões sobre sociedade digital. A participação do público aqui pelo chat foi excelente e agradeço uma vez mais pela participação dos professores, pelo apoio, pela confiança, pela generosidade em estar presente aí nessa inauguração, que para nós é muito importante, marcando um novo momento no Instituto Norberto Bobbio, em especial com a plataforma UNB Digital.